Um grande abraço a todos vocês. Hoje estaremos falando sobre direita e esquerda, com a presença do nosso doutor Caio Mirabelli. Já está entrando agora no estúdio. Agradecemos o carinho, né, do nosso amigo, do nosso irmão, que também está presente aqui, vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Advogado, jornalista, escritor, vamos falar também sobre o livro dele. Vice-presidente do Sindicato Jornalista do Rio de Janeiro, olha só que honra. É verdade, doutor? E presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economias da OAB. Muito obrigado pela sua presença aqui, meu querido. Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Estou conseguindo ouvir, estou conseguindo. Maravilha. Então, novamente, agradeço aqui o convite do Everaldo Leite. É sempre uma honra, uma alegria ser entrevistado por ele. E nunca canso de repetir: o Everaldo Leite é a revelação do jornalismo brasileiro, é um repórter de excelência. Por quê? Porque além dele trabalhar bem, ele faz o que poucos jornalistas e repórteres fazem, que é transmitir a verdade e a realidade como ela é, sem tendências políticas, partidárias, ideológicas ou religiosas. Quero também aqui agradecer a todos os telespectadores e o público do Everaldo Leite, que estão aqui nos prestigiando. E como o Everaldo Leite já apresentou aí, meu nome é Caio Mirabelli, eu sou advogado, jornalista, escritor. Já fui vice-presidente do Sindicato de Jornalistas do município, também já fui presidente em exercício do Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro. Atualmente sou presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB do Rio de Janeiro pelo terceiro mandato consecutivo. E aqui estou sendo entrevistado como um comentarista de política, um cara que gosta de estudar muito isso e entende alguma coisa. Olha que honra, obrigado pelo carinho, meu querido. Olha, olha a presença do doutor Caio Mirabelli aqui. Gente, acho que é uma das melhores lives no canal. Eu não gosto de homem com homem. Eu sou da direita. Será? E um conservador da esquerda? E um liberal? Né? E assim vai. Vamos conversar sobre isso com o doutor Caio Mirabelli. Vamos tentar entender um pouquinho o que é da direita, o que é da esquerda, que é uma confusão hoje em dia, doutor. Não, peraí, você faz isso? Não. Então você já é esquerda. Tipo assim, e a visão marxista? Como que é isso? Entendeu? Vamos lá na fonte, vamos entender um pouquinho. Então, sem perder tempo, pois não temos muito tempo, eu preciso aproveitar o doutor Caio Mirabelli, o maior, olha, tudo, sugar o máximo que eu posso aqui no nosso canal, porque ele também tem outras coisas para fazer e a qualquer momento pode receber uma ligação e a gente perder a oportunidade dele aqui na live, tá bom? Então, doutor, muito obrigado pelo carinho. Então, vamos na pergunta direita e esquerda, né? Como ela é de fato e como hoje as pessoas enxergam e vivem. Entendemos a real ou a realidade de direita e esquerda ou estamos por fora disso? Everaldo, eu vou falar a gênesis desse assunto aí. Vamos lá para o início. Teve a Revolução Francesa na França. Tá? Então, para quem não sabe, a França tinha uma monarquia, desculpe até o palavrão, uma monarquia de bosta. Porque os monarcas aumentavam os impostos, sufocava os burgueses, que eram os comerciantes e donos dos meios de produção. Eles não conseguiam prosperar, ficarem ricos, por quê? Porque pagavam cada vez mais impostos para o rei comer, beber e dormir. E, além disso, essa mesma monarquia de bosta na França deixava o pobre morrer de fome, de doença, sem saneamento básico, sem educação, sem saúde, sem alimentação, sem emprego, sem nada. O que foi a Revolução Francesa, então? O casamento político perfeito do burguês rico com o proletário pobre para derrubar o rei, a monarquia. Perfeito. E foram felizes. Venceram a guerra, derrubaram a monarquia. Só que dois grupos políticos
Então, o primeiro grupo eram os Doutor, girondinos. está me ouvindo? Deu uma paradinha aqui, eu não sei se foi aqui ou se foi aí, eu sei que deu uma paradinha. Porém, ia pedir para o senhor repetir. Hoje estava muito bem, né? Estava muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Até o exato momento está tudo ok, tá? Então vamos com o doutor Caio Mirabelli. Então, teve a Revolução Francesa e dois grupos políticos vencedores na Revolução Francesa, que eram o grupo 1, girondinos, e o grupo 2 eram hoje jacobinos. Foram Everaldo Leite sentar numa mesa para se reunir com o intuito de decidir os rumos da França. Só que Everaldo Leite, na direita dessa mesa, se sentou o grupo dos girondinos. E na esquerda da mesa sentou o grupo dos jacobinos. Ok? Quem sentou na direita, os girondinos, representavam a alta elite da França. Representavam a burguesia, os muito ricos da França. Ok? Ainda sobre os girondinos, Everaldo Leite, esses Doutor, muito ricos... cortando o senhor um pouquinho. Vê se por acaso não encostou no microfone do celular, a mão, alguma coisa, só deu uma quedinha no seu áudio. Não, meu microfone tá ótimo. Você me ouve bem? Estou ouvindo melhor agora. Perfeito. Então eu vou repetir. Esses dois grupos políticos da Revolução Francesa são os girondinos e jacobinos. Os girondinos sentaram à direita da mesa. Os jacobinos sentaram à esquerda da mesa. Os girondinos eram a alta elite francesa, os burgueses mais ricos, que defendiam posições conservadoras com o objetivo de garantir a propriedade privada e outros tipos de privilégios. Sentavam na direita, girondinos. Os jacobinos sentavam à esquerda. Quem eram os jacobinos? Então você tinha burgueses médios, burgueses pequenos e pessoas de outras classes sociais mais baixas, no grupo dos jacobinos, que sentavam à esquerda da mesa. Os jacobinos que sentavam à esquerda da mesa, eles tinham ideias mais radicais, eles desejavam romper completamente com o absolutismo da monarquia, eles eram mais radicais nos seus ideais políticos. Só que a política, Everaldo Leite, ela evolui com o passar dos séculos, com o passar dos anos. Não estamos mais no século XIX. Então, o desenvolvimento da política, e com o passar do tempo, chegamos no século XIX, que esses conceitos de direita e esquerda mudaram, até que chegamos no século XX. No século XX surge um novo conceito de direita e esquerda. Já no século XX, o conceito de direita e esquerda agora é representado pelo capitalismo, que está na direita, e o socialismo, que está na esquerda. Mas é importante explicar para o Everaldo e para os espectadores que, por causa da coisa que aconteceu lá atrás na Revolução Francesa, onde os girondinos sentavam à direita da mesa e os jacobinos à esquerda da mesa, o que ficou gravado ali? Que quem é de direita tem ideias conservadoras e quer manter o sistema como é, com pequenas mudanças. E quem está na esquerda já tem posições não conservadoras, já são mais radicais. Isso ficou gravado no conceito direita-esquerda. Agora vamos para o século XX. A direita passou a ser representada pelos capitalistas, a esquerda pelos socialistas. A direita pelos capitalistas, que são as pessoas que defendem a
propriedade privada, a livre iniciativa, o individualismo, a meritocracia. Já na esquerda ficou o grupo dos socialistas, que são pessoas que defendem a intervenção do Estado na economia, o Estado máximo na economia, sem propriedade privada, todas as empresas seriam do Estado, defendem o coletivismo, defendem o fim dos problemas sociais, defendem prestação de serviços públicos. E agora, com o desenvolvimento e evolução da sociedade, desenvolvimento e evolução da própria política, chegamos num novo conceito de direita e esquerda, que complicou, ficou mais complexo. Então, antes de eu prosseguir, eu vou perguntar se Everaldo Leite, espectadores, tem perguntas, senão eu vou prosseguir no raciocínio. Não, tá muito bem, tá muito bem. Eu quero perguntar ao pessoal também. Pessoal, tá tudo ok? Está ouvindo bem? Entendeu? Deixa aí embaixo. Deu para entender, porque logo, logo a gente vai entrar nessa visão, né? Será que a esquerda é a liberal de tudo, a direita é conservadora? Ele está falando um pouquinho sobre isso. Ah, eu sou esquerda, pode tudo. Vamos lá, que é do capeta. Vamos jogar na religião, né? Ah, eu sou direita, eu sou conservador. Não, aí eu mantenho. Será que existe esse conservador, né, na esquerda, tudo? Então, eu estou falando isso aqui porque é fácil das pessoas que estão assistindo, né? Poder entender. Tá tudo bem, gente, por favor. Ó, depois da queda, o som do doutor Caio ficou oscilante. Colocou aqui. Tal. Várias pessoas já presentes, eu agradeço. Queria que vocês curtissem a live. Tá? Já vi que vocês já aceitaram o doutor Caio Mirabelli no canal. Tá? Ele já faz parte do canal. Nós teremos diversas entrevistas aqui, tirando dúvidas, depois até em relação à religião também. Pois o doutor Caio Mirabelli ele quer falar um pouco também, no cortando o assunto aqui, tá? E a visão sobre a igreja, a religião, né? E o que está acontecendo na internet. Vai falar um pouquinho também da congregação que está no Brasil, que é tão elogiada, né? Tão aplaudida em diversos lugares. Então, isso é muito bom, né? Tudo bem. Tá tudo ok, gente? Ele pode continuar aqui, o doutor? Doutor, eu creio que sim. Acho que está tudo ok. Então vamos continuar. Chegamos no século XXI. Não se esqueçam que a política trata de dois assuntos: economia, dinheiro no bolso, e valores morais, o que você faz com o seu corpo. Então a política cuida de dois assuntos: seu bolso e como você usa seu corpo. Economia e moral. Vamos começar com a economia, que é mais fácil, para depois ir para a moral, que complica. Eu falei que por causa do século XX, o capitalismo ficou na direita e o socialismo na esquerda. O que é hoje direita e esquerda? Você tem a direita, que é representada pelos liberais e conservadores. Liberais e conservadores na economia eu penso igual. Estado mínimo. O Estado só dá a educação, a saúde e a segurança. O resto é da iniciativa privada. Privatiza as empresas estatais todas. O Estado só fica com saúde, educação, segurança. Infraestrutura, saneamento básico, petróleo, gás, mineração, bancos, é tudo da iniciativa privada. Agora nós vamos para... Estou falando de economia ainda. Então, liberais e conservadores na direita, na economia, são iguais. Agora vamos para a esquerda na economia. Você tem os socialistas, você tem os comunistas, que defendem... O socialista defende o Estado máximo, não tem iniciativa privada, tudo é do Estado, tudo é administrado pelo governo. Então, saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico é do governo. Empresas de petróleo, gás, mineração, telecomunicações, bancos, é tudo do governo. E você tem a galera do centro,
que é a mistura do capitalismo de direita com o socialismo de esquerda, onde entram os sociais-democratas, os nacionalistas, os trabalhistas, que defendem que o Estado dê saúde, educação, segurança, saneamento básico, infraestrutura, meio ambiente, diplomacia. Defendem que o Estado tenha empresas estatais nos setores estratégicos da economia. Então, segundo o pessoal do centro, social-democrata, nacionalista, trabalhista, o Estado tem que ter empresa pública, empresa estatal no petróleo, no gás, na mineração, nas telecomunicações e nos bancos. Agora, indústria farmacêutica, automobilística, textil, indústria bélica, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tudo isso é da iniciativa privada, é do particular, é do empresário. Então, acabei de explicar o conceito atual de direita e esquerda na economia. Agora, Everaldo Leite, eu vou complicar a cabeça de todo mundo. Que agora eu vou falar o conceito de direita e esquerda na moral, nos costumes, nos valores. E aí que a polêmica entra. Os liberais do século XIX, século XX, que são da direita, defendiam o casamento gay, defendiam a liberação das drogas, defendiam a liberação do aborto. Os conservadores de direita nunca toleraram essas pautas. O conservador de direita do século XIX, do XX, é o mesmo do XXI. O conservador de direita, ele é contra a legalização de drogas, contra a legalização de aborto, contra casamento gay, ok? Então, na própria direita já tem essa briga ideológica aí. Nos costumes entre liberais e conservadores. Agora vamos para a esquerda. Everaldo, você vê como é que a política é uma coisa complexa. No século XIX, no XX, os socialistas, eles eram conservadores na moral. Eles eram contra a legalização de drogas, eles eram contra aborto, eles eram contra o casamento gay. Mas aí, doutor, vai mexer um pouquinho com a cabeça das pessoas agora. Muito. Porque é ditado uma coisa totalmente oposta. Mas vamos chegar lá, vamos chegar na visão de agora. Vamos lá, tá indo bem, tá indo bem. Isso. Então, no passado, o socialista, o comunista, Everaldo Leite, ele era contra isso tudo. Os governos socialistas perseguiram gays, perseguiram lésbicas. Os governos socialistas mataram gays e lésbicas. Com o passar do tempo, os socialistas mudaram, os comunistas mudaram. No século XXI, eles passaram a defender a liberação de drogas, a liberação do aborto, a liberação do casamento gay. Agora os socialistas e comunistas apoiam essas pautas. Tá? Agora nós vamos para o centro. O nacionalista, ele é conservador nos costumes e na moral. Ele é contra o casamento gay, ele é contra a liberação de drogas, ele é contra a liberação de aborto. O trabalhista, ele flexibiliza. Ele é a favor do casamento gay no civil, no religioso ele é contra. Ele é a favor do aborto em casos de crimes sexuais e em casos de não crimes ele é contra. E o trabalhista ele é contra a liberação de drogas. Mas para tratamentos médicos, efeitos terapêuticos, ele é a favor. E o social-democrata, ele nos costumes, ele
Ele é a favor de liberação de aborto, liberação de droga, casamento gay. Então, para você ver, Everaldo, nossos queridos ouvintes e telespectadores, a política ela é muito complexa, porque ela toda hora muda. Ela toda hora se desenvolve, se aperfeiçoa, evolui, transforma. Às vezes ela vai para frente, às vezes ela volta para trás, às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro. Devolvo agora a palavra para Everaldo caso tenham perguntas. Vou fazer a pergunta. Eu queria até que vocês fizessem a pergunta aí embaixo, gente, mas com a visão atual, até de alguns religiosos e do momento. Tipo, ó, você é da esquerda, não pode estar na minha igreja. Eu gosto de ter uma polêmica, né? É, você vai ser excluído da minha igreja porque você da esquerda é do diabo, porque da esquerda tá ligada a drogas, homem com homem, mulher com mulher, que não sei o que mais lá. Como se criasse isso e cultivasse isso, né? Olha, gente, a partir de agora, quem vem para cá, vamos cultivar, todos serão assim, né? Isso é contra a Bíblia. Essa visão é correta dentro realmente da real esquerda? Ou da direita, não, não aceito mesmo, acabou, vamos ligar isso às leis divinas e de Deus. Eu posso unir isso um pouco à religião, já que eu tenho alguns seguidores aqui, quase a maioria religiosos, tipo assim. Então, a direita seria a direita de Deus, ou a esquerda seria a esquerda do diabo. É o que o doutor teria para falar sobre isso. Doutor, só uma questão, não estou ouvindo o áudio agora. Agora não estou ouvindo o áudio. Agora, É porque eu sim, sim. desativei o microfone. Agora, sim. Então, respondendo a sua pergunta, que aliás foi uma pergunta muito complexa e capciosa. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente percebe a criação da família. Então você tem Adão vivendo milênios. Olha só, Adão não ficou poucos anos solteiro, não. Adão ficou milênios sozinho com os animais. E aí, papai do céu dá uma companheira para ele. Adormece ele, tira lá a costela dele e cria Eva para ser a sua esposa. Então você percebe ali claramente que Deus quer a criação da família. Ele quer o casamento heteronormativo, heterossexual, um homem e uma mulher, com o intuito de reproduzirem, procriarem e a humanidade existir e expandir. Então qualquer pauta que ataque essa lógica judaica cristã, essa pauta judaica cristã é de direita porque ela quer conservar a estrutura da família que é milenar, que veio junto com a origem do ser humano. Por ser uma coisa conservadora, ela fica no campo da direita. Então a criação de Adão e Eva foi um ato conservador de direita do Criador. Qualquer ideia que ataque essa pauta, ataque essa história do casamento heteronormativo, não é uma coisa conservadora, porque não conserva nada. E não é uma coisa de direita, porque só fica na direita a conservação do sistema, a conservação da vida como é e do modelo de vida como é. Então, tudo que ataca a conservação do que é, do que sempre foi, não pode ficar na direita, vai para o campo da esquerda. Não estou entrando no mérito se quem ataca a ideia bíblica da heteronormatividade está certo ou está errado. Eu estou fazendo apenas uma leitura técnica da política. Mas, porém, uma pessoa pode ser de esquerda, tá? Saber que o Estado ele pode cuidar da desigualdade, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa conservadora. Olha, eu não sou a favor, eu sou a favor da Bíblia Sagrada, né? Ela pode ser de esquerda e também ser conservadora? Everaldo, excelente pergunta. Que pergunta boa. Claro que pode. Veja bem, a política é tão complexa que existem pessoas que é só de direita, existem pessoas que é só de centro, existem pessoas que é de centro-direita, existem pessoas que é de centro-esquerda, existem pessoas que é só de esquerda.
Para você ver como é complexo isso. Por exemplo, eu vou dar 3 exemplos. Getúlio Vargas implantou o capitalismo no Brasil, implantou o capitalismo trabalhista no Brasil. O que é o trabalhismo? É centro. Não é nem direita nem esquerda. Por que é centro? Porque o Estado dá saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico. As empresas estatais cuidam de petróleo, gás, mineração, telecomunicações e bancos. O resto das empresas é da iniciativa privada. Então, não é nem Estado máximo, como que é o socialista, nem Estado mínimo, como que é o liberal. E o Getúlio Vargas, ele teve pautas conservadoras em alguns momentos e teve pautas não conservadoras em outros momentos. Então, qual era a pauta conservadora de Vargas? Na economia, ele era de centro. Na moral, ele também era de centro. Que, por exemplo, uma pauta conservadora de Vargas: o desenvolvimento do cristianismo católico. Em nenhum momento ele brigou com a igreja, muito pelo contrário, ele foi um grande parceiro da igreja católica. Ele defendia os valores judaico-cristão do casamento, do nascimento, da fraternidade. Agora, ele também teve pautas não conservadoras, não de direita. Por causa de Getúlio Vargas, a mulher passou a ter direito ao voto. Naquela época, só homem votava. Então, naquela época, ser de direita era defender o casamento, a família e o nascimento, como ele defendeu. E naquela época, ser de esquerda era defender o voto das mulheres, o voto feminino. Então, ele na economia era de centro, e ele nos valores, em algum momento, era centro-direita, e em outros momentos era centro-esquerda. Vou dar um segundo exemplo. O polêmico, o cara... Everaldo Leite só não é mais polêmico que esse cara que eu vou falar agora. Leonel Brizola. O Brizola, ele era de... Todo mundo falava que ele era de esquerda. Mentira. Nada. Ele era de centro-direita. De centro, porque na economia ele era trabalhista. Ele é criação de Getúlio Vargas. Ele é afiliado político de Getúlio Vargas. E nos valores, ele era conservador de direita. Ele era a favor do casamento entre homem e mulher. Ele era a favor do nascimento. Ele era a favor da preservação da família. Ele foi batizado, foi crismado, foi casado, foi pai, foi avô. Então, ele era de centro-direita. Ele nunca foi de esquerda. Quem fala que ele é de esquerda ou é mal criado ou é mal informado. Tá? Agora,